Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso, isso mesmo, nosso curso de assistente logístico. Hoje vamos fazer algo diferente, vamos fazer uma revisão sobre a nossa unidade de planejamento e controle de produção. Após essa revisão, vocês vão poder responder uma atividade que vai ajudar vocês justamente na nota ou na nota mesmo, né, que vocês vão estar recebendo por essa unidade, para quem quiser optar em ter essa unidade dentro do seu conteúdo, né, dentro da sua unidade curricular. Aí depois disso a pedagogia explica a vocês, ok? Então vamos lá. Como eu falei, hoje faremos, né, uma pequena revisão sobre o assunto. Inicialmente vamos entender o que é planejamento e controle de produção, que é toda ação programada que tem como objetivo atingir um resultado desejado, observar todos os aspectos que envolvem a organização, tanto no ambiente interno como no ambiente externo. Esses objetivos são esperados, né, para poder a gente conseguir fazer nossas análises, né, a gente fazer as revisões, corrigir os problemas que vão acontecer. Então tem que se planejar todas as nossas ações. E também no planejamento é uma das ferramentas que visa otimizar todos os recursos organizacionais na busca dos resultados propostos, né, pela organização, que é melhorar a eficiência, melhorar as ações organizacionais, melhorar o ir e vir das encomendas, né, dos transportes, né, logísticos que são tão onerosos, né, como a gente falou algumas situações, que 2/3 do custo logístico é justamente na questão dos transportes. E isso, com o planejamento, a gente consegue ter um resultado mais significante. Toda organização industrial propõe-se a executar duas coisas. A primeira é produzir o seu produto e a segunda é comercializar o seu produto. Para isso, o sistema de produção ele requer a obtenção e a utilização de recursos produtivos, que inclui mão de obra, materiais, edificações, equipamentos, capital. Tudo isso onera custos e que tem que ser medidos e expostos para poder se tomar as melhores decisões. A comercialização exige a integração de outras atividades, como pesquisa de mercado, promoção, venda, distribuição e pós-venda. Porém, tanto na produção quanto na comercialização, existe a utilização de recursos financeiros, que requer a gestão necessária. No planejamento e controle de produção, ele é um conjunto de ações interligadas, né, que tem como objetivo direcionar processos produtivos da empresa, coordenar os objetivos junto com os clientes, né, o objetivo que é atender, satisfazer e encantar o nosso cliente. No planejamento está envolto por duas etapas importantes do processo, que é a programação e o controle da produção. Outra coisa também que nós temos que ter em mente é a previsão de demanda, porque com a previsão de demanda a gente tem como tomar decisões e fazer toda a nossa estrutura de acordo com a previsão de demanda. Ou seja, produção daquela demanda para atender o mercado, ou fluxo de caminhões, entregas, de produção que acontece dentro das organizações. No planejamento, na predição, né, de previsão, temos a questão do planejamento, né, que é o processo lógico de descrever as atividades necessárias. Temos a predição, que é o processo de determinação de um acontecimento futuro baseado em dados. E a previsão, que é o processo metodológico, né, para determinar os dados futuros que são baseados, que nós precisamos para tomar decisão. Já no preço de mercado, ele indica que é quando consumidores querem que determinado produto ou serviço seja produzido e disponibilizado no mercado, determinando através de processo de descoberta, preços relativos a computado, né, dividindo-se o preço absoluto de um bem ou por outro, né. Temos também a questão da estrutura de mercado, né, mercado competitivo, que apresenta muitos compradores e vendedores, que isso vai fazer com que toda a nossa estrutura seja modificada pelo fluxo de mercadorias ou não para atender o mercado, ou então as negociações feitas junto com fornecedores. Já no planejamento de vendas e operações, que é um processo integrado e moderno da administração logística empresarial, sua evolução se deu a partir de diversos desafios enfrentados pelas indústrias nos anos 80, que passaram a buscar a integração e as funções administrativas da produção. Assim quanto o negócio da empresa está relacionado justamente a gerar lançamentos de novos itens e estoques para atender o cliente com excelência.
Prever demandas é importantíssimo, porque todas as empresas podem ter passado por problemas no exercício das suas atividades. Então, falaremos assim de problemas. Os problemas acontecem e as tomadas de decisões, os planejamentos, as bases têm que existir para justamente nos ajudar a tomar as melhores decisões e diminuir os custos. O prejuízo em consequência desses desalinhamentos internos, falhas de processo, erros de previsão, na previsão da demanda, né? O excesso de estoque, a falta de produtos, a falta de promoções, tudo isso onera custos altíssimos. Para os conceitos, né, entendermos que eu tenho que nivelar o mix de produtos durante um período específico. Eu tenho que ter mais produtos para comercializar dentro da minha organização e tem que ser algo planejado, porque quando você cria um novo produto, ele chega um momento que o produto entra em declínio, ele começa a cair a venda, a comercialização daquele produto, porque o mercado vai se acostumando com aquele produto. Aí vem as grandes jogadas do marketing em fazer sempre novos produtos e consiga ter uma ascensão aí no mercado. A produção em quantidade menores, mais alinhamentos e os verdadeiros consumos ao cliente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Na programação de produção, Tubino ele explica que a programação de produção é a primeiro dentro do nível operacional a curto prazo. A programação de produção que dispara, né, as atividades operacionais para o chão de fábrica. Se no plano de produção de longo prazo providenciou recursos necessários, o planejamento mestre de produção gerou um plano mestre de produção viável. Não deverão ocorrer problemas de capacidade na execução de programas de produção. Também na programação de produção, sequenciar as ordens emitidas, né, no sentido de minimizar os lead times de estoque do sistema. Então, uma das questões mais importantes é justamente a gente ter noção do que vai produzir, da demanda que vai atender e tudo aquilo que envolve a nossa produção, como a gente viu no início, mão de obra, custos operacionais, transporte, o que for. Na função de compras, a eficiência da produção e na realização de serviços depende da exatidão, né, do processo, da certeza da entrega de produtos pelo fornecedor. A exatidão desse processo, ele tem que existir, né, de forma que a gente consiga ter uma ideia, né, que a gente possa assim dizer, ter um conhecimento necessário para poder comprar aquilo que realmente a empresa precisa e ter a garantia que aquilo que nós estamos fazendo seja realmente necessário, comprar o que realmente é necessário. A gestão de compras assume um papel estratégico nos negócios. Fácil volume de recursos, principalmente nos financeiros. Lembre que eu só tenho que comprar a quantidade necessária, porque senão ficar com grandes quantidades em estoque, eu vou ter um custo operacional, eu vou ter uma depreciação, um gasto financeiro em relação a isso. A tipologia das redes de distribuição, ela opta por uma forma de distribuição das empresas que devem considerar duas questões chaves, que é o produto que será entregue no local do cliente ou apanhado em um local pré-determinado, ou o produto que passará por um intermediário. Então eu tenho tanto que o cliente vai pegar o produto num local específico, ou como eu vou ter uma pessoa que vai distribuir esses produtos aí, né, pelo intermediador. Com base no negócio da empresa, a empresa deve optar por uma das distintas redes de distribuição no intuito de mover o produto da fábrica para o cliente. Armazenagem em fabricante em remessa direta, armazenagem de fabricante com remessa direta consolidada de trânsito, armazenagem em distribuidor com entrega de transportador, encomendas express, armazenagem em distribuidor com entrega direta e outros tipos de entregas que vão ter que olhar quais são as melhores que se encaixem na necessidade da empresa. No exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a gente falou sobre remessa direta, que ela consiste na entrega direta do produto ao cliente final, sem passar por um varejista ou por um intermediário. Essa maneira de distribuir ocorre quando o distribuidor varejista entrega o pedido diretamente à localização do cliente, sem utilizar a transportadora de entrega de express, diminuindo os custos operacionais para isso. Temos também a questão do estoque, a localização do estoque, do trade office, né? Ela também é um termo em inglês que quer dizer tradução literal, né? Que significa troca. Para que essa troca seja realizada é necessário abandonar algo em detrimento do produto da troca. Podemos dizer que são escolhas, né, que as empresas deverão fazer, mesmo sabendo por um item ou um caminho que levará à perda de algum tipo de benefício. O trade-off mostra a relação compensatória entre duas escolhas. A empresa opta por ter uma alta disponibilidade de estoques,
para seus clientes. Por outro lado, ela aceita ter custos maiores na manutenção e assim diminuir as suas rendas. A importância das decisões sobre a localização também tem que ser muito bem vista em relação às instalações, processo determinando os locais geográficos, o processo da empresa, que vai ajudar na redução dos custos operacionais. Localizar significa determinar o local onde será a base de operações, onde serão fabricados os produtos, prestados os serviços e onde fará a administração desse empreendimento. Algumas companhias ou empreendimentos consideram mais importantes ficar próximo dos clientes para poder ter uma aproximação melhor, uma rapidez na entrega. Isso vai depender da organização, da empresa a qual você vai trabalhar ou vai desenvolver seus trabalhos. Outras serão atraídas, pela proximidade de matérias-primas, ficar próximo dos fornecedores. Tudo vai depender de acordo com a dinâmica da empresa. Também falamos sobre as características dos moldais, como o moldal aquaviário, que é um transporte que é considerado um dos mais antigos existentes. Seu custo é baixo e por isso é mais utilizado para ligar os seus continentes. Esse moldal pode ser utilizado para transportar cargas de passageiros, entre outros. Temos também, além dos moldais, temos o moldal de transporte, o marítimo, fluviais, lacruste, que é o meio de transporte e as embarcações. A força propulsora pode ser eólica, por velas, motores a vapor e de explosão. As instalações têm que precisar de portos, para poder dar esse trabalho. Então a gente sabe que grandes estados, que têm grandes portos, fazem com que as mercadorias, a economia, tudo rode devido a essa quantidade de mercadoria que são transportadas. Isso é um grande diferencial, um dos moldais mais importantes que nós temos em relação à quantidade de mercadoria transportada. Isso que é bem importante, como a gente viu. Temos também a questão da intermodalidade, que caracteriza-se pela emissão individual dos documentos transportados para cada moldal. Então, cada tipo de moldal vai ter uma documentação, um transporte, uma negociação da sua entrega. Então, se ele vem por navio, vai ser uma documentação específica para aquele momento, depois por rodoviário outro, para aéreo outro e assim vai, ok? O transporte intermodal de mercadorias é baseado no conceito de utilização de 2 ou mais meios de transportes adequados, de forma combinada, no sentido de formar uma cadeia de transporte integrada para transportar as mercadorias do ponto de origem até o ponto de destino final, visando alcançar eficiência operacional e financeira de forma a ter uma preservação ambiental sustentável melhor. Outra coisa também no transporte intermodal, ele traduz um processo de levar cargas diretamente da origem ao destino, envolvendo 2 ou mais meios de transporte também. Sobre a gestão de frota, a gente tem que entender que é uma atividade de reger, administrar, gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma mesma empresa. São várias atividades que estão vinculadas à atividade de gerenciamento de frota, como avaliação de desempenho, contratar veículos, dimensionar a frota ao longo do curso, execução de reforma de motor, realização de coletas, realização de roteirização também, podemos assim dizer, controle sobre a aplicação, estabelecimento de padrões de serviços e soluções de sinistros que venham ter com seguros, entre demais. A classificação dos custos de transporte, eles apresentam cálculos para essas operações de transferência. Aqui as transferências significam a passagem de uma mercadoria para outro lugar, de acordo com as características, por deslocar a mercadoria entre 2 localidades, a partir de um trajeto. Então também tem que ter noção desses custos de transporte. Ele também fala que a indicação é compreender os cálculos desses custos. Dessa forma, classificar as cargas da seguinte forma, A gente classificar as cargas de acordo com a quantidade, do volume, a distância, tudo tem que ser bem analisado, o tipo de carga que vai ser transportada. Sobre a roteirização, a gente vê que é um conjunto de pontos a serem atendidos, para os quais são conhecidos a localização, quantidade de demanda, horários de atendimento. Uma frota de veículos disponíveis para a realização do atendimento da sua localização. As distâncias, os tempos de viagem, entre todos, parte de um ponto a ponto. Então, roteirizar é definir e determinar quantos e quais veículos vão ser utilizados, que atendimento alocar, atribuir a cada veículo, para cada veículo em que a ordem de sequência deve atender.
O que são as encomendas express? É aquela que chega do seu destino no menor tempo possível. De acordo com Chopra, ele fala que a encomenda express transporta encomendas menores, como cartas e até encomendas de até 70 quilos, né? Vale também destacar que essas empresas possuem caminhões que precisam, as entregas locais, né? Retiradas de pacotes. Então, na Encomenda Express, você também tem a questão da logística reversa, a qual ele não só envia a mercadoria, mas também pode recolher as mercadorias. Após a coleta, esses pacotes são encaminhados a grandes centros de distribuição e de lá seguem os caminhões de cargas completas, ferrovias, aéreas, para que o centro de distribuições chegue às entregas finais. Quais são as vantagens de contratar transportadoras de encomenda express? Os principais serviços que as transportadoras de encomendas express oferecem é a remessa rápida e confiável. Além da rapidez da entrega, algumas transportadoras oferecem rastreamento de pedido, realizam a coleta de pedidos até o endereço do cliente. Uma dessas vantagens também é maior rapidez, é entrega direta ao destinatário, eficácia comprovada nas entregas urgentes, reduz gastos de armazenagem, que são uma das vantagens muito vistas pelas organizações em relação a esses operadores logísticos. Agilidade também de deslocamento de cargas, as embalagens mais simples, né, que necessitam de embalagem reforçada também são trabalhadas em relação a isso também. Vamos ver também a atividade da semana, ok, pessoal? A gente já viu aí uma breve revisão sobre os conteúdos e a atividade da semana vamos praticar o que você aprendeu nesse conteúdo, sendo assim desenvolva as questões solicitadas, depois envia para o professor, que é para mim. Aí essas atividades, como é uma atividade final, vocês mandam para mim o que você entende sobre planejamento e controle de produção, qual a importância da demanda da logística, o que você pode conceituar sobre planejamento de vendas e operações, o que você entendeu sobre programação de produção, o que podemos entender sobre as tipologias das redes de distribuição, qual o papel da roteirização para a logística e como as encomendas express podem melhorar, a eficiência das organizações. Tudo isso aí, pessoal, vocês fazem, mandam para mim que a gente pode fechar essa unidade e já no próximo conteúdo a gente entrar num novo assunto para vocês, ok? Muito obrigado, tudo de bons estudos e eu fico esperando vocês mandarem todos os seus conteúdos, ok? Brigadão, até mais, é um prazer sempre estar com vocês.